o pedido de vista foi feito pela segunda subdefensoria, que tem a palavra. Bom, vou retomar esse tema. E eu fiz uma reunião com a coordenadora da unidade de Jabaquara, fiz um pedido de vista, porque até então é um assunto que nunca foi discutido, nunca chegou para mim, mesmo enquanto era da PADEP, e evidentemente havia a necessidade de ter uma segurança das vantagens e da ausência de qualquer prejuízo para o serviço público na reorganização administrativa da unidade de Jabaquara. A unidade de Jabaquara, ela é indicada na deliberação número 21 como uma das unidades da Regional Sul, ao lado de Santo Amaro e Ipiranga. Mas há décadas, desde a época da Procuradoria de Assistência Judiciária, essa unidade é alocada no prédio da Liberdade, de modo que é a única unidade que está territorialmente colocada na Regional Central, mas que não pertence a ela naquele prédio. Consequência prática disso é que, ao longo dos anos, as necessidades que surgem da unidade de Jabaquara acabam sendo preenchidas pela Regional Central, como, por exemplo, o uso de uma viatura para ir buscar os processos, já que a unidade não dispõe de sede, fica longe do fórum, como o uso de materiais ali que são necessários, para não se aguardar o almoxarifado lá da Regional Sul, às vezes eles pegam material da Regional Central, até mesmo acumulações, já que acaba sendo mais fácil, se há possibilidade da unidade de Jabaquara acumular atribuições de uma outra unidade que estão naquele prédio, isso ser autorizado pela segunda sub em caráter excepcional. Não há perspectiva tão cedo de locação de um prédio para a unidade de Jabaquara. Não há mais busca, não há uma perspectiva nem a médio prazo. O pedido é encampado aqui por ambas as coordenadoras da Regional Central e Sul, além dos defensores do Jabaquara. Avaliei o voto proferido pelo relator, e o relator não apontou também qualquer aspecto administrativo que fosse de encontro com o pedido dos defensores. Pela segunda sub, eu também não identifiquei qualquer prejuízo e, pelo contrário, a medida realmente vai garantir uma realidade que já existe e vai tornar mais eficiente administrativamente os trabalhos daquela unidade, já que receberá um suporte da própria regional que ali está. A única ressalva que eu faço, evidentemente, é que se houver uma alteração desse cenário e houver o deslocamento territorial dessa unidade para um novo prédio, cai por terra todos os argumentos que constaram do voto do relator, e isso não tem nenhum problema, porque tratando de uma deliberação, pode ser proposta a qualquer tempo a retomada à Regional Sul. De modo que eu deixei de proferir qualquer voto, já que eu não haveria o que acrescer, só tive o cuidado de refletir bastante sobre o caso, realizar uma reunião com a coordenadora, e estou convicto que, do ponto de vista administrativo, a medida é eficiente e importante para a Defensoria Pública, razão pela qual estou acompanhando o voto do relator. Certas manifestações. Vou falar. Braço. Na verdade, só para fazer uma adendo aí, fala do Bruno, justamente quando o Rafael me referiu, eu fui da unidade de Jabaquara e realmente havia uma dificuldade administrativa e logística ali, e eu ressalto assim 3 pontos, né? A questão realmente, por exemplo, na época das eleições, era muito difícil, a gente trabalhava aqui no prédio da Liberdade, ter uma urna no prédio da Liberdade, a gente tinha que ir até Santa Amaro para votar, né, e voltar para continuar trabalhando, então era bem complicado isso. Santa Amaro, me combinar que do centro para Santa Amaro é quase outra cidade. Às vezes é mais fácil eu voltar para Mogi do que eu ir para Santa Amaro, de repente se deslocando aqui dentro de São Paulo. A questão da locação do prédio também é uma realidade. Eu fui coordenador lá por um bom tempo, faz 2 anos, e a gente visitou diversos prédios. O custo na região de Vila Mariana é extremamente alto. Os imóveis não são grandes na região, então é muito difícil mesmo você conseguir um imóvel próximo do fórum ali, então é realmente bem difícil. E eu coloco até um outro ponto também, que era a questão do julgamento dos recursos de denegação. Quando eu, enquanto coordenador de unidade, denegava, o recurso da denegação ia para Santa Amaro.
E até a resposta desse recurso voltar, muitas vezes, lá a gente fazia mandatos, o prazo era muito curto para você comunicar a parte dessa denegação, ou concessão ou não, do recurso da denegação. Então, realmente, essa mudança administrativa, acho que para a questão da realidade da unidade, ela é muito salutar. Paulo Horácio já supriu um pouco a dúvida, né? Eu queria saber exatamente isso, se essa só é uma mudança, quer dizer, não faz parte, mas a central é parte da Sul, é isso? É inverso. Faz parte da Sul e passa a fazer parte da central. E aí, por exemplo, a delegação vai ser já no próprio prédio. Central, Então, legal, só queria tirar essa dúvida. Então, caminhando para a votação, os termos do voto do relator, quem concorda mantém-se como está, aprovado por unanimidade. Eu sugeri a inversão dos estágios probatórios. Estão diversos aqui. Todos concordam? O 045 de 2013, interessado Felipe Dias Rodrigues, com a palavra do relator, conselheiro Augusto. Próximo segundo relatório semestral. Felipe Dias Rodrigues, da unidade de Guarulhos. Ele preenche todos os requisitos, teve voto favorável tanto da CAEP quanto da corregedoria. Também teve, no caso da ETEP, só teve um evento no semestre, ele não apareceu, mas estava de férias, justificou isso. Então, voto pela continuidade do estágio probatório. Ninguém pediu. Todos concordam? Quem concorda com isso como está? Aprovado por unanimidade. O 055 de 2013, interessado João Paulo da Silva Santana. Com a palavra, o conselheiro relator Augusto. Esse processo está preliminar, que foi o caso do Alexandre Oscar, o relator, que se declarou como impedido. Então, preliminarmente, eu avaliei todo o processo do primeiro semestre dele também, o primeiro relatório, ratifiquei os fundamentos apresentados também para a continuidade. Avaliei o segundo relatório, no mesmo sentido, com todos os requisitos, com os favores do elemento da EDEP. Então, voto para a continuidade do estágio probatório. Quem concorda no isso como está? Aprovado por unanimidade. 096 de 2013, o segundo relatório, interessado Ricardo Augusto Pagaducci Lodi. Com a palavra, o conselheiro relator Bruno Napolitano. Também não existe nenhum apontamento no relatório, também não existe nenhum impedimento de nenhum conselheiro, não existe nenhum memorando pela corregedoria. Voto pela continuidade do estágio probatório. Concorda? No texto como está, aprovado por unanimidade. O 051 de 2013, segundo relatório, interessada Ellen Cristina Lago Ramos. Com a palavra, o conselheiro relator Luiz Eduardo. Senhor presidente, senhores conselheiros, a defensora Ellen Cristina Lago Ramos está no seu segundo estágio probatório, não há nenhum apontamento de desabone dentro da continuidade. Concordam no texto como está, aprovado por unanimidade. 033 de 2013, também segundo o relatório, interessado Diogo Almeida Lopes, com a palavra do conselheiro Luiz Eduardo. No mesmo sentido, senhor presidente, não há nenhum apontamento de desabone, seguindo pela continuidade do estágio probatório. Quem concorda, mantém-se como está, aprovado por unanimidade. O Miragaia, eu peço deixar os votos. Não? Do Miragaia pode ser o 44 de 2013? Então, 44 de 2013, segundo o relatório, interessado Fernanda Silva Guido. Com a palavra, Bruno Napolitano, fazendo a leitura para o relator Miragaia. Doutora Fernanda Silva Guido, segundo semestre do estágio probatório, conceitos ótimos pelo coordenador auxiliar. Avaliação da CAEP sem nenhum apontamento, parecer da corregedoria com algumas recomendações de menor relevo relacionadas ao arquivamento das peças.
conclusão pelo relator de que ela se encontra apta para continuidade de estágio probatório. E o coordenador da CAEP não é nenhum membro desse conselho, de modo que não há necessidade de qualquer impedimento pela continuidade. Pela continuidade, quem concorda, mantém-se como está, aprovado por unanimidade. Número 24 de 2013. 024 de 2013, segundo o relatório, interessado Clodoaldo Saini Júnior. Relator do número H, com a palavra para o metropolitano. Membro da CAEP também não é nenhum conselheiro, defensor público da Itacoaticetuba. Avaliação da CAEP. Avaliação do coordenador apresentou o conceito Zotti. Avaliação da CAEP. As observações relacionadas à identificação da defensoria pública ante do cargo, sobre também o arquivamento de peças. Nada de grande relevo que fosse obstar a continuidade do probatório. A corregedoria conclui que está apto para a continuidade, tendo pedido recomendação a respeito também do arquivamento de peças, pela qual o relator vota pela continuidade do probatório. Vamos ter os votos do relator, quem concorda como está, aprovado por unanimidade. O 004 de 2013, segundo o relatório, interessado Alan Ramário Ferreira. Relator, conselheiro Bruno Miragaia, com a palavra o conselheiro Bruno Metropolitano. Doutor Alan, votado na regional de Osasco, estava na unidade de Carapicuíba, foi avaliado pelo atual conselheiro Guilherme Diniz Barbosa. Não foi, então, avaliado pelo conselheiro. Não tem impedimento, então, em relação aos conselheiros. Não houve qualquer apontamento pelo avaliador e a corregedoria concluiu que ele está apto, tendo feito apenas uma recomendação sobre fazer uma releitura da peça para evitar erros gramaticais ou de digitação. Pela qual vota pela continuidade do estágio probatório. Nós temos o voto do relator, quem concorda no que como está, aprovado por unanimidade. Seguindo então a ordem do dia, a gente tem o 1172 de 2009, que é o Código de Ética, 112 de 2013. Você tem aí? Tá. Então, 112 de 2013, interessado Fabiano Brandão Majorano, assunto propósito de deliberação de regulamento, limite de afastamento de funções e cargos de confiança. Com a palavra o relator do conselheiro Luiz Eduardo. CSDP 112 de 2013, interessado Fabiano Brandão Majorano. Luiz, perdão. Tem, só um segundo. Só se mudar para a sala, essa. Deixa eu terminar de mandar os votos e eu falei no vou. Não sabia o que era. 112 de 2009, por favor. Na minha sala. Pode ser essa moça. Interessado Fabiano Brandão, desculpa. Processo CSDP 112/2013, interessado Fabiano Brandão Majorana. Assunto: proposta de deliberação que regulamenta os limites de afastamento em funções e cargos de confiança. Excelentíssimo presidente e excelentíssimos conselheiros. Trata-se de pedido formulado pelo ilustre defensor público Fabiano Brandão Majorana. Em seu pedido, o mesmo pretende que se estabeleça limite temporal para a designação dos defensores titulares de cargos comissionados e em função de confiança. Assim, segundo ele,
colaboraria na melhoria e depuração dos processos de escolha e designação de tais cargos e funções. O pedido foi protocolado no dia 19 de abril de 2013. A relatora, doutora Fabiana Botelho Zapata, proferiu o voto no sentido de indeferir o pedido. Após tal voto, o então conselheiro José Moacir Toledo Nascimento votou pela adoção da proposta, tal como sugerido para a proponente. A votação não teve o seu fim naquela data, pelo fato de que a conselheira Fabiana Franciane de Fátima Marques pediu vista dos autos em março de 2014. Encerrado o mandato daquela composição do dever de Conselho Superior, os autos foram distribuídos por sorteio obviamente a tal tarefa. Preliminarmente, há que se indagar como proceder em casos como o presente, em que alguns votos já foram proferidos por membros que sequer fazem parte do dever de Conselho. Como temos, no presente caso, 2 votos já proferidos, se for compreendido que tais votos não poderão ser alterados e se seus autores não fazem parte desse colegiado, a participação neste julgamento de alguns conselheiros seria completamente prejudicada, especialmente aqueles que ocupam as cadeiras que eram ocupadas da doutora Fabiana e do doutor José Moacir. Por outro lado, se entendemos que, em termos regimentais, aí mencionei o regimento, até o encerramento da votação, os conselheiros podem alterar o conteúdo dos seus votos, e os conselheiros, por uma questão de representatividade, não exercem uma atuação pessoal e sim eletiva, os conselheiros atuais podem alterar os seus votos anteriores, inclusive ratificando ou retificando os votos anteriormente proferidos, desde que seja mantida a representatividade do colegiado. Ao meu ver, a segunda opção é mais correta, eis que não teria lógica impedir os substitutos, o conselheiro José Moacir e Fabiana, de votarem enquanto não estiver encerrada a votação, e nem mesmo os conselheiros que já votaram poderão alterar seus votos, pois não integram mais o colegiado. Assim, acredito que a questão está em votação plena e absoluta, permitindo que todos participem do debate das votações. Ao meu ver, o pedido do proponente comporta acolhimento, com algumas ressalvas. O pedido formulado visa dar força à República Brasileira. Tal figura tem, em um de seus pilares, a alternância no exercício do poder, para permitir que, de maneira mais democrática, todos participem da gestão da tomada de decisões sérias e relevantes. Nesse sentido, tenho total adesão ao voto visto do conselheiro José Moacir. Se, ao concurso público, aplicam-se as normas da estabilidade, aos cargos comissionados e funções de confiança, a precariedade é a pedra de toque. A lei estadual que organizou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo colocou limites temporais ao exercício de algumas funções, a saber, artigo 14, o mandato do Defensor Público Geral será de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento que trata o artigo 3 dessa lei complementar. Artigo 26, parágrafo 3º, os membros eleitos do Conselho Superior terão mandato de 2 anos, vedada a reeleição para período imediatamente subsequente. Artigo 33, o Defensor Público Geral, o Regedor Geral, será nomeado pelo governador, observado o disposto no artigo 31, inciso 5º desta lei complementar, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. O ouvidor geral será nomeado pelo governador, dentre membros indicados por essa tríplice do CONDEP, pelo mandato de 2 anos, permitido uma recondução, respeitados os mesmos procedimentos. O artigo 37, o ouvidor geral será nomeado pelo governador do Estado, dentre membros da lista tríplice, acho que copiei de novo, perdão. Artigo 55, os defensores públicos integrantes do núcleo especializado serão designados pelo defensor público geral após a realização de sessão, para o período de 2 anos, permitido uma recondução. Artigo 59, o diretor da escola da Defensoria Pública será indicado entre os membros do quadro ativo da carreira com mais de 5 anos de exercício efetivo. O cargo que se trata do caput desse artigo será exercido por 2 anos, permitindo uma recondução. Artigo 26, os membros do Conselho Superior terão mandato de 2 anos, vedado uma reeleição. Deve-se destacar que, em alguns casos, os ocupantes de determinados cargos ou funções são assim escolhidos após a eleição direta no colégio de todos os defensores públicos. É o caso do defensor público geral e dos membros do Conselho Superior, eleitos. Por esses casos, e em todos os demais casos analisados, o limite temporal imposto foi de 4 anos. Ou seja, o ocupante de tais cargos ou funções não podem permanecer por mais de 4 anos. Se o limite temporal previsto expressamente para os cargos mais elevados da nossa instituição é de 4 anos, nada me faz crer que tal limite temporal não deva ser imposto também às demais funções de cargos de confiança ou cargos comissionados. Explico. Se aqueles que foram eleitos pelo voto direto não podem se perpetuar no poder, por qual motivo qualquer outro agente que não foi submetido a escrutínio teria esse direito? Ao menos que se admita que existam defensores públicos que, de forma exclusiva e única, se tornam insubstituíveis, a premissa da perpetuação no exercício de um cargo comissionado
ou uma função de confiança não se sustenta. O quadro se agrava quando nos deparamos com outro questionamento. Se as nomeações para tais cargos comissionados ou funções de confiança são atos privativos do defensor público geral, que por força de lei tem limitação temporal para exercer sua função, como pode o defensor público comissionado ou que exercita uma função de confiança perpetuar-se no poder de forma ilimitada? Se permitirmos a perpetuação, infelizmente estaremos exorbitando a lógica da democracia participativa, rompendo com o princípio democrático da alteração do poder. E, no caso específico da pergunta acima formulada, estaremos permitindo que o nomeado permaneça no cargo por tempo superior ao da autoridade que lhe nomeou, um verdadeiro contrassenso. Ao observar a lista encaminhada pela CGA, nota-se que há colegas defensores públicos que estão afastados desde o ingresso na carreira, ou desde a criação da Defensoria Pública. Esses colegas exercem funções ou cargos em comissão de destacada importância e relevância, mas, ao assim agir, deixam de prestar tão nobre função que é prestar assistência jurídica integral e gratuita, nos processos, nas audiências, nos atendimentos, nos presídios, entre outros. Não tenho dúvidas de que a nossa Constituição concedeu aos defensores públicos o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita. A atuação em funções de confiança e em cargos de comissão é algo extraordinário, tratando-se de exercício de uma atividade meio, sem a qual a atividade fim não existiria. Contudo, por óbvio, a atividade meio não pode se transformar na vida profissional de um defensor público. Por isso, o Egresso Conselho Superior tem o dever de regulamentar a matéria. Desta feita, a proposta feita pelo proponente tem a minha concordância, e no sentido dela eu voto, com uma única ressalva. O proponente sugere que o prazo máximo de afastamento seja 8 anos. Contudo, acredito que, pelas premissas que formulei, o afastamento máximo deve ser de 4 anos. Reforço, como meu voto está fundamentado no fato de que o defensor público geral, eleito por todos os defensores, tem um prazo máximo de permanência de 4 anos, não há motivo para os demais cargos que por ele estão nomeados extrapolarem tal prazo. Assim, voto pela aprovação da deliberação sugerida, alterando-se o prazo de 8 anos para 4 anos. São Paulo, 14 de novembro, foi o número de voto de 2014. A proposta é para só o mesmo cargo. Qualquer um, variável. Aberto para discussão. Ninguém quer pedir. Se é saber se os novos conselheiros ratificam os votos anteriores ou não, pelo que eu entendi ou não? Na verdade, se talvez na fala, no começo do meu voto, eu enfrentei essa questão. Porque 2 colegas que faziam parte do colegiado e que não fazem mais, já tinham proferido o voto. Como nos termos do regimento é possível ao conselheiro alterar o seu voto até o final da votação, se eles aqui estivessem, eles poderiam alterar seus votos até o final da votação. Aí são 2 caminhos a se tomar. Ou as pessoas que sucederam, aqueles 2 colegas que já votaram, não podem mais votar, estão impedidos. Ou por fato de aqueles conselheiros poderem alterar seus votos até o final da votação. Como a votação não foi encerrada, esses 2 colegas que participaram da votação, os conselheiros podem sim manifestar seu voto. Por esse sentido que eu votei. Eu acredito que os novos conselheiros substituem os anteriores. Como é uma questão de representatividade, eu acho que não é pessoal, então não está vinculado à pessoa. Então, nesse sentido que eu votei. Então seria uma questão preliminar a ser apreciada. Uma prejudicial de votação, né? Não de o caso em si. Acho que a gente pode discutir agora ou em outra oportunidade aqui, eu antecipo que eu vejo tranquilidade até, porque a eficácia da atuação do conselheiro, ela se dá exatamente no momento em que é proclamado o voto pelo presidente. Até a título de exemplo, a gente faz aqui a leitura, fizemos a leitura de votos aqui de estágio probatório ou de núcleo dos conselheiros anteriores e foi porque ali não se apontou qualquer outro aspecto que levasse à alteração do voto, mas os conselheiros, acredito eu, tinham
em mente a total liberdade, em razão da sua prerrogativa aqui, de exercer o mandato durante os 2 anos daquilo que foi votado, com total possibilidade de alteração do fundamento anterior. Então, eu compartilho a conclusão do conselheiro Luiz Eduardo e acho que os conselheiros têm liberdade para alterar o voto, já que é o seu mandato que está sendo representado durante esses próximos 2 anos. Sobre o mérito, eu vou me reservar a oportunidade. Agora estou bom. A questão é bastante delicada. Só uma pergunta para a secretaria. Quantos pedidos de vista esse processo? Ainda tem 2 individuais. Eu falava com o conselheiro todo. No tocante ao mérito, eu tenho sérias dúvidas da legalidade da proposição, mas não estou votando. Portanto, posso ser convencido, ou posso me convencer a mim mesmo, estudando a questão mérito, né? Mas eu realmente acho que a gente tem que discutir essa questão, que já veio num outro momento, a gente também não fechou, né? E ela fica pendente ainda porque a gente acabou opinando no passado aí, mais ou menos remoto, por acabar, foi até proposital, porque não havia muito consenso em ser disciplinar essa questão da substituição. Assim, a grosso modo, a gente, inevitavelmente, eu lembro naquela época que a gente fazia isso, né, acaba comparando com julgamentos em outras instâncias, né? Então, imaginemos um julgamento, por exemplo, de um feito judicial. Então, num feito judicial em que é colegiado, vamos dizer assim, né, em que se vota e depois não se conclui a votação por pedido de vista, por qualquer outra razão, o voto permanece válido. Quer dizer, o voto não é refeito depois por um novo desembargador que sucede a quem já votou. O voto é válido. E lá também nós sabemos que enquanto não fechada a questão, ele poderia mudar de opinião. Só que nesse caso ele não vai mudar mais e o voto é válido, especialmente na esfera criminal, né? Aqui eu fiquei pensando, na época que a gente discutia isso. Imaginemos um procedimento disciplinar, portanto, com um alcance mais problemático aqui da sua decisão, né? A eventual revisão. Então, digamos que, com todos os trâmites normais, em pauta, haja a votação de um conselheiro que depois deixa de ser conselheiro, por qualquer motivo, mais usual, o término do mandato. Então, eu pensava na época, se tivéssemos que desconsiderar por inteiro aquele voto, que tem um contexto, né, sancionador, não me parece que seria de bom ouvir, de um contexto, né, correto e justo, não. O voto poderia ser considerado sim, deveria ser considerado sim. De outra sorte, uma questão burocrática, administrativa, aí não. Aí você troca o conselho, você vai rever toda a questão, estudar, eu não vejo o maior problema. Como não está realmente aí delimitado, definido, então talvez aqui haja a oportunidade ou de deliberar-se para o futuro, ou então de decidir-se só no caso concreto. Então, neste caso aqui, nós temos, por exemplo, que 2 votos foram proferidos, mas foi, na verdade, 2 pedidos de vista. Mas, na verdade, com a nova composição, se reabriu inteiramente a questão. Você está opinando que nada impede que seja mantido ou reformado ou não. Mas, em outras palavras, não há voto algum, então. É isso? Eu entendi, não há voto algum. Então, eu acho que por uma questão como essa, não teria problema. Essa postura que o conselheiro, que é o relator nosso agora, fala. Mas se fosse um conselheiro disciplinar, por exemplo, haveria sim. A consequência danosa, possivelmente, né? Enfim, eu acho que essa questão merece uma futura, eventual, ou apropriada num outro procedimento, ou não, mas uma eventual decisão realmente do que fazer para o futuro. Outros casos aqui. O problema, Pedro, é o seguinte: se você for comparar com os outros colegiados, por exemplo, o tribunal, em tese, o colegiado do tribunal ele tem um caráter mais de perpetuidade do que o nosso. O nosso é efêmero, cada 2 anos troca. Então, qualquer processo que fica pendente de julgamento, ele tem esse problema, porque, vamos supor, eu tenho um voto, aí acaba o mandato, saio,
como é que faz o colega que entra no meu lugar? Essa representatividade fica quebrada. Eu acho que, se for para fazer alguma coisa, a coisa tem que ser o seguinte: não pode passar da gestão daquele mandato nenhum processo para ele de votação, mas aí vai ter que aceitar. Tem algum voto encartado. Tem algum voto encartado. Votou, vai ter que apreciar até encerrar a sessão. Esse é outro problema, mas é mais lógico do que proibir o sujeito que ingressa de votar. Senão, você imagina, vamos supor o seguinte quadro: tem 10 processos votados, eu faço o quê aqui? Vamos supor. Entendi. Só duas coisinhas para terminar. Primeira, nessa mesma esteira de ideia, imaginemos alguém que, usando de um contexto regimental, já foi utilizado até nessa atual gestão, resolve antecipar o seu voto. E aí, antes da questão estar decidida, ele não faz mais parte. Ele antecipou o voto usando uma questão regimental. Enfim, eu penso assim, mas não estamos decidindo aqui agora isso, que a grosso modo talvez pudéssemos acatar essa postura para toda a questão, por exemplo, que não fosse um procedimento disciplinar. Pensando assim, muito a grosso modo, sem ir mais longe, né? Não disciplinar, eu não vejo sentido. Né? Se for para ser disciplinar, que tenha votado, tem que valer o voto. O disciplinar tem prazo para acabar, né, Pedro? Não vai conseguir se prolongar para uma próxima gestão dos conselhos. Bom, de qualquer forma, então, para esse caso aqui em particular, eu até acho realmente interessante que se renove realmente algo que vale a postura de agora. Enfim, essa questão preliminar talvez fique pendente para decidir. Acredito que ela é realmente importante. No mérito, eu já falei, tem ser a dúvida da legalidade, mas não vou deixar a questão agora. Não, eu queria fazer na verdade, uma indagação. Eu lembro a época, na leitura do voto do conselheiro José Moacir, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que tinha divergência até da proposta do Fabiano Majorana e do posicionamento do José Moacir. Duas coisas acho que chegaram a ser discutidas, acho que a gente chegou a debater um pouco esse processo, mas não teve a votação. Uma era... Só conciliar. O voto do José Moacir acolhe integralmente a proposta do proponente. A divergência está no voto da Fabiana. O Fabiano deu um voto pelo não conhecimento. E aí o José Moacir veio e falou: olha, eu acho que cabe sim. Então, o voto do José Moacir está acolhendo integralmente. Então, assim, primeiro voto, Fabiano, não cabe. Segundo voto, José Moacir, cabe. Do jeito da votação. Meu voto. Olha, cabe, só que eu acho que o prazo tem que ser o prazo que tem que ter que ser considerado. O fundamento do voto com o José Moacir só de prazo. Porque eu lembro que até de ter conversado com o Fabiano, porque a proposta original dele, ele fala em cargos de confiança. E aí entrou naquela questão dos cargos em que não existe o afastamento. Isso daí ele não coloca nenhum óbvio. Não está normatizado. Sei que eu dei uma data, não teve data de liberação? Não, porque eu acho que era uma dúvida que a gente tinha até colocado da dificuldade que seria eventualmente numa unidade pequena em que a pessoa está acumulando a coordenação, ela não tem um afastamento e daí ficaria impossibilitada de continuar na coordenação, por ele ter usado o cargo de confiança e não ter usado o afastamento da atividade física. Eu acho que se eu ler o cargo, vai ficar mais claro, né? Os defensores públicos e os demais servidores da Defensoria Pública não poderão ser nomeados para a função de confiança ou cargo de comissão quando permanecerem afastados para desempenhar a função ou cargo diverso do cargo de provimento efetivo, mesmo que por período parcial ou intermitente por tempo igual ou superior a 8 anos. Então ele fala da necessidade de haver afastamento. Então, cargo ou função de confiança sem afastamento, depende do coordenador, depois Mas se afastando parcial, está apostando aí, não está usando. Mas na segunda parte do dispositivo, não é a mesma lógica. Agora, vamos de novo. Pelo menos pela minha redação, porque eu entendi. Os defensores públicos e demais servidores da Defensoria Pública não poderão ser nomeados para a função ou cargo de confiança quando permanecerem afastados para o desempenho da função ou cargo diverso do provimento efetivo. Ponto. Certo? Mesmo que por período parcial ou intermitente por tempo igual ou superior a 8 anos. Na minha opinião, essa parte está significando o seguinte: a gente fica 1 ano no cargo A, 1 ano no cargo B, 1 ano no cargo C, 1 ano no cargo D. Aí tem a somatória 8 anos. Esse cara se sério ou não? Mas aí nunca mais poderia se afastar? Não, aí tem o próximo dispositivo e fala que tem que ser uma quarentena de 2 anos. 2 anos. Então assim, ele tem uma quarentena de 2 anos. Mas... E o que a contagem seria do afastamento, independente do cargo. Exatamente, senão fica ridículo, né? O cara faz 1 ano em cada um, aí esse cara não está respeitando, pelo menos na lógica, né? Depois que eu interpretei, dá para melhorar a redação, mas a minha redação foi essa. Mas dá para melhorar a redação, acho que a redação foi... Na proposta, ele especifica a função do corpo. O afastamento parcial, porque eu digo o seguinte:
várias unidades do interior, principalmente aquelas pequenas, têm um afastamento pequeno e, por vezes, o coordenador, são 1, 2, 3 defensores, e o coordenador ele permanece afastado há 7 anos. Na minha primeira leitura, eu acho que esse quadro, na minha previsão, isso não serviria para essa função. Não seria esse sujeito errado. Talvez nessa normativa fique um pouco nebuloso. Talvez seria um parágrafo falando, olha, tal dispositivo não se aplica a 2 pontos. Entendeu? Vamos lá. Esse eu não devo mandar inteiro porque não tem. Tá no site? Tá. Vamos ler. Os defensores públicos do Estado, os demais servidores da Defensoria Pública do Estado não poderão ser nomeados para função de confiança ou cargo em comissão quando permanecerem afastados para desempenhar função ou cargo diverso do cargo de provimento efetivo, mesmo que período parcial ou intermitente, por tempo igual ou superior a 8 anos. Essa é a proposta dele. Exatamente. Exatamente. Não, mas aí qual que é a diferença de parcial e intermitente? Intermitente volta, né? Intermitente é saio, entro, saio, entro. Então, Isso é intermitente. Agora, parcial é eu vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá. Entendeu? Tem diferença semântica. Mas a interpretação que eu fiz aqui é com a afastamento parcial, no caso, incluiria tem afastamento de 3 dias na semana. Eu acho que talvez vai para frente fazer uma redação para esclarecer. E intermitente seria o caso. Não foi essa Foi ideia. e voltou, saiu total, ficou um tempo fora, voltou. Saiu total. Eu entendi a preocupação de vocês com ela comum, eu acho que é digno de esclarecimento. Na minha opinião. Lógico que tem que. Estávamos avaliando sobre a votação por quem desse mais um mandato. Acho que tem um outro assunto que... Só uma outra questão ainda no mérito, só para fomentar aqui o debate. Aí considera também afastamento da carreira, né? Sim. Sim, porque é tanto para exercício na Defensoria Pública, parágrafo primeiro, fala ou outro órgão público, municipal, estadual ou federal da administração direta, indireta ou órgão público. Assim, já mata vários problemas em uma só. Qualquer tipo de afastamento. Eu pensava nisso daí, mas fala por tabela. Ele coloca genérico aqui, né? Afastamento. Ele não pensou nisso, mas ele está pensando em quem está trabalhando aqui, né? Ele pensava nisso, com certeza. Só que o termo é genérico, qualquer afastamento. Inclusive da carreira. Esse afastamento aí não engloba afastamento, por exemplo, para curso de mestrado. Não, é exercício de um outro cargo. Exercício de outro cargo que tem a função. Não, cargo e função. Não é a mesma coisa, você está afastado sem exercer função pública. Não, por isso perguntou assim, na verdade não é qualquer tipo de afastamento da sua função que vai gerar esse tipo de coisa. Realmente não é, só quando você se afasta para ocupar um outro cargo ou função. Uma dúvida, essa questão dos afastamentos, eu acho que nesse caso não se aplica assim, mas é só para eu poder entender. Por exemplo, aquelas hipóteses do coordenador regional que se afasta um dia da semana ou 2 dias da semana. Nessa redação que vocês estão discutindo, então ele vai acabar entrando nessa limitação, ou não? É o que foi a discussão. O Eduardo entende que não entra, eu, a princípio, pela forma como está a redação, entendo que entraria. É aprimoramento de redação. E aí teria que mudar, a gente teria É que porque se a gente falar que é parcial, ele tem um afastamento parcial. Então, sim. Não é? E aí ele vai ficar dentro da limitação. Na hora que eu pensei, a proposta inicial da minha cabeça era, não tá sendo, esse sujeito que está com afastamento parcial um dia da semana, ele não está abrangido por essa norma. Essa norma é o sujeito que não exerce aquela atividade da qual ele foi nomeado. Se ele exerce 3 dias, ele está exercendo. Né? Então não tem o quadro, pelo menos na minha ideia semântica, mas lendo o dispositivo, dá margem a essa interpretação. Então, na minha opinião, isso é aperfeiçoamento de redação. Dá uma... Fala bem claro, para funções e cargos de confiança. Engloba palestra, curso, nada. E eu só falei que engloba afastamento para Brasília, por exemplo, por tabela. Porque é um cargo de confiança lá. Aqui, se for o caso, nem emergeria também. Por que não? A gente autorizou um afastamento para trabalhar em Brasília, mas não é um cargo de confiança da lei 98, por exemplo. Não, mas aqui está falando, o parágrafo primeiro fala justamente que é para qualquer se afastar para exercer um cargo em qualquer outro órgão. Preliminar é importante. Só para voltar na preliminar, rapidamente. Tem um outro argumento, acho que é uma visão mais jurídica, que acho que justifica a necessidade de permitir a votação pelo novo conselheiro.
Na verdade, eu entendo que os conselheiros, eles, na verdade, por força da teoria do órgão, eles não julgam aquilo enquanto pessoas físicas. Eles são membros representantes de um nível, né? Então, eu acredito que quando se sucede numa cadeira, não surge ali uma outra pessoa física que dará um voto diferente. Pela teoria do órgão, é o mesmo órgão, aquele conselheiro é o mesmo que anterior, porque o que importa não é a pessoa física, mas sim a cadeira que ele ocupa. Então, continua sendo a votação do membro do nível 1 que mudou o seu voto com base no regimento interno, entendeu? Porque acho que o Pedro se apegou à questão da pessoa física, né? O conselheiro proferiu o seu voto, que ele tem... Eu acho que poderia ter uma discussão se tivesse só uma questão que eu acho que eu entendi perfeitamente, eu acho que até vale o argumento. Mas na questão disciplinar é meio complicado, né? Embora o argumento é o mesmo, né? Ou seja, mesmo na questão disciplinar, eu estaria mudando de opinião. Independentemente da matéria, eu acho assim, diferente seria se existe uma norma que uma vez proferido o voto, não se pode voltar atrás, aquele voto fica sendo válido, por exemplo, que não é o caso, o caso que é totalmente inverso. Proferiu até o final, pode alterar. Você entendeu? Aí acho que teria essa questão, essa dúvida, será que quando proferiu, então... Mas no caso, acho que não tem muito justamente para essa possibilidade de alteração. Eu acho que a processo disciplinar a ocorrência é remota. Porque o processo disciplinar tem prazo de julgamento. Não vai se postergar no tempo como isso daí. Não, mas ainda... Pode acontecer episodicamente. Poderia deliberar, por mim, tudo bem. Se quiserem, poderíamos deliberar essa questão preliminar e que a competência da conselho é totalmente renovada. Então, ou seja, se quiserem, eu aceito. O Bruno trouxe um argumento aqui, desses que me convence mesmo. Eu vi aqui, né? Acho que ele tem razão. Então, eu acho que a gente podia até deliberar, se quiserem, né, na questão preliminar, pela competência integral e revista, né, do conselho. Competente, né, para rever integralmente. Aí eles consideraram o voto anterior totalmente. Agora eles queriam considerar que você pode ratificar, existe o voto, até sobre a antecipação de voto, eu acho que não tem muita diferença entre ter um voto encartado nos autos ou alguém ter se antecipado oralmente, acolhendo algum voto que já está nos autos, já foi lido. Nos dois casos... Você fez registrar, né? Você fez registrar o voto, você não fez. Mas então, acho que o voto oral é igual ao voto escrito. Então, como o regimento permite só que o relator tem que ser por escrito, os outros não. Se ele votou, antecipou o voto, pelo que a gente está entendendo aqui agora, já está votado. O que não impede os seus substitutos de endossar ou não, né? Modificar ou não. Vocês querem deixar isso deliberado? Não sei. Alguém encaminha de voltar? Essa também é lógica. Essa parte não é caminho. Eu lembro de a gente ter discutido isso também quando a gente entrou no é meio, não é tão divergente, mas o fato é que os conselhos costumam perder uma meia-horinha, eu mesmo não encontrei, recompensa quando fui fazer voto, não encontrei como me posicionar. Eu tive que pesquisar, falar, deixa eu ver, construir uma raciocínio. Mas eu acho que o mais correto é esse. É uma questão de ordem, nem que nos formule agora, porque a gente não vai perder esses 20 minutos daqui a 6 meses. Não passou isso aqui, você não inventa mais. Só quando tiver o próximo problema. Precisa para esse processo, porque ele colocou como preliminar. Quando eu peguei, eu falei, o que eu faço? Eu voto ou não voto? Pode votar ou não pode? E ele enfrentou. Eu acho que já que vai enfrentar, pode fazer, né? Eu não enfrentou com mais, assim, a gente galhardia. Aí vai ter que votar tanto o enunciado como a questão. Vamos encaminhar para a votação, só a questão preliminar, e depois o enunciado para os pontos que eu vou aqui apresentar. Depois, com calma, a gente apresenta na sessão de voto, mas aí a preliminar aqui, então, ficaria nos termos do voto do Luiz Eduardo, da possibilidade de votação de todos os conselheiros. Então, aprovado por unanimidade essa questão, só para registrar em ato, quando a gente retomar essa discussão, o Gustavo já foi decidido.
Então fica com vista para o conselheiro Bruno. Agora mudou a vista, agora lá vai pagar que foi vista. Por semestre. A gestão administrativa do processo. Boa gestão, tá certo. Vocês querem encerrar a sessão? Ou vocês... Encerrar? Esse 113 tem voto? Só ver se aqui destaque da nossa o pessoal achar. O outro são esses três esse exemplo. Deixa eu ver se eu acho. Então, vou chamar o 113 de 2014, interessado coordenadora do Grupo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Assunto: proposta de deliberação que determina a observação dos documentos, atos normativos e solenidades no âmbito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, petição de gênero. Relator Luiz Eduardo com a palavra. Só um instante, porque também não voto a todos. Só um pouco mais fácil. 113 de 2014. Processo 113 de 2014, perdão. Processo 113 de 2014. Coordenadora do Grupo Especializado de Promoção dos Direitos da Mulher. Excelentíssimos conselheiros, trata-se de procedimento administrativo da lavra do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, com o intuito de que se adote a Defensoria Pública uma linguagem com flexão de gênero. Inicialmente, sou simpático à causa, contudo, a decisão a respeito do mérito necessita ser precedida de alguns estudos que, salvo o melhor juízo, não constam do pedido formulado. O pedido, de 3 páginas, das quais a primeira é preenchida pelos considerandos, a segunda pela proposta de deliberação e a terceira pela assinatura dos membros do núcleo, não tem no seu bojo mais elementos. Antes de mais nada, este relator teve acesso ao manual para o uso da linguagem não sexista, organizado pelo governo do Rio Grande do Sul, o qual está encartado nos autos. Não há dúvidas que o uso correto da linguagem é algo de complexo em demasia. Há tratados e cursos apenas para lidar das formas corretas de fazer o uso da linguagem. Como se, ao final, pela proposta original, ao ser adotada tal deliberação de cunho normativo, acho que está faltando uma redação errada. A sanção a quem descumprir a deliberação é algo certo e, como este relator teme pelo caráter punitivo da norma, é preciso apurar se, concretamente, a língua portuguesa aceita o uso e admite o uso proposto na deliberação com exclusividade. Assim, antes de decidir na questão, com o intuito de instruir os autos a que seja necessário, 2 pontos. 1. A realização, pela Escola da Defensoria Pública, de um estudo detalhado a respeito do uso da língua, com a avaliação da questão de gênero e não sexista, inclusive com a edição final de parecer, o qual deverá ser encartado nos autos. 2. Uma consulta à Igreja Corregedoria Geral da Defensoria, a respeito dos impactos correcionais relacionados ao uso ou não da linguagem não sexista. 3. Abertura de consulta pública com participação da sociedade civil, com o chamado de entidades especializadas em defesa da mulher, para que, antes de normatizar, colhamos da sociedade o seu real desejo. Com esses fundamentos, voto para a conversão do julgamento de diligência, nos termos acima mencionados. 10 de outubro de 2014. Vocês entenderam o problema? O processo em si trata do uso de uma adoção de uma linguagem, digamos assim, não sexista. Fala-se todos e todas, defensores e defensoras, senhores e senhoras, e que pese isso ser, digamos, socialmente adequado, a dúvida é, em sendo normatizado, quais são os reflexos disso? Se eu colocar, é dever do defensor público adotar todos e todas, aquele que não adota comete infração. Se for o dever, isso é infração funcional. Então, essa é uma preocupação que eu tinha. E 2 é, adotando a linguagem, a língua portuguesa, adota esse tipo de fala,
Eu pesquisei, para falar a verdade, eu fiz várias pesquisas, eu fui atrás da Academia Brasileira de Letras, liguei lá, falei com o sujeito. Então, assim, eles não me deu um parecer, porque eles não fazem esse tipo de trabalho. Não, falei com o presidente. Então, exatamente. É uma flexão de gênero que está muito. É uma busca do movimento das mulheres. É uma conquista a ser almejada, mas eu tenho dúvidas se a normatização disso não criaria um aspecto positivo para o defensor, em contrário à própria redação da língua portuguesa. Então é nesse cenário que eu me inseri e nesse cenário que eu fiz o questionamento. Eu busquei até um manual feito pelo Rio Grande do Sul que fala, olha, como devem ser adotados para fazer uma linguagem não sexista. Mas isso é uma recomendação, uma orientação, é uma fala mais, digamos assim, educativa e não punitiva, que é o que teria caso nós adotássemos simplesmente a coisa como está aqui. A deliberação como está aqui é a imposição de uma linguagem obrigatória aos defensores. Como essa matéria, para mim, carece de um conhecimento técnico muito grave, que é a língua portuguesa, você não acha uma pessoa especializada em língua portuguesa, pelo menos na carreira eu não achei. Procurei vários colegas, alguém que tivesse uma profundidade muito grande, para fazer um parecer, para falar, olha, o quadro é esse. Mas eu não encontrei. Então eu liguei à Academia Brasileira de Letras, procurei esse manual, fiz algumas diligências. Mas eu acho que, para fins de formalidade, a escola deve ser ouvida, a corregedoria deve ser ouvida e a sociedade deve ser ouvida. Até a sociedade civil. Eu não sei do núcleo da mulher, só que já foi discutido lá. Mas aqui nos autos não tem. Aqui nos autos só tem 3 folhas. Então não veio acompanhado de um PA, de uma discussão. Não, são 3 páginas. Eu mencionei isso no meu voto. São exatamente 3 páginas. Eu tentei achar o processo aqui. São 3 páginas, como eu disse. A primeira são os considerandos, a segunda a deliberação não tem, entendeu? Isso não resultou no processo deles? Então, eu não cheguei, para falar a verdade, por eles não ter contato, para ver se é a verdade. Eu não falei com eles, não quis antecipar nenhum posicionamento. Eu tentei buscar soluções, né? Então, como o processo entra em votação e tem um monte de diligência para fazer, eu achei que não dá para ficar eu fazendo essas diligências. Então, acho que o conselho convertendo, na minha opinião, pelo menos, teria mais coisa. Você não Luiz Gustavo, né? Não chegou a votar, não? Era do conselho Luiz Gustavo esse processo, né? É redistribuído. Acho que foi no finalzinho do fevereiro do mandato. Enfim, eu estou pensando, já que ninguém pensou antes, em pedir vista. Inicialmente, só para contar. Foi da sua autoria, mas como foi logo no finalzinho do mandato, aí veio para redistribuir. Só uma observação. Aí com relação às diligências. A única que, assim, a princípio eu tendo a discordar seria a diligência número 2, porque, do ponto de vista pragmático, a corregedoria vai ter que falar, não, é uma deliberação do conselho, está em vigor, ela deve ser cumprida, sob pena de descumprimento do dever funcional. Então, eu vejo grandes para... Talvez o proponente não tinha essa ideia. É uma questão do proponente, não sei se teria tanta utilidade na manifestação da corregedoria. Talvez eu também já saiba a resposta, mas Formalizar. formalizar é melhor, né? Eu já sei a resposta, essa formalidade é importante. Qual a palavra, meu eu acho que é importante o tema e fico pensando aqui, talvez algumas propostas anteriores, né? Por exemplo, uma recomendação da corregedoria para que se faça isso. Eu acho que teria algumas sugestões. Eu acho que a consulta ao próprio, talvez até se brincou do núcleo está aqui, vocês falou sério, mas seria uma forma interessante de nos empoderarmos um pouquinho da visão da visão que o núcleo tem, o que realmente está querendo, né? Eu acho que talvez nessa sua proposta que você pediu vista, talvez poderíamos considerar a possibilidade de reservar aí uns 20 minutos, meia hora, para que o núcleo possa também vir debater, para não também, ou partir para uma audiência. Entendi, é que na verdade, com o regimento, nada impede, já está sacramentado o regimento, que o proponente tem o poder de chegar aqui e expor os seus pontos de vista, né? Mas aqui era bom a gente convidar. De qualquer forma, vista para eu estudar, porque é uma questão bem complexa, que eu queria... Então, vista para o conselheiro Pedro Antônio. Esse termo fixista, eu não conhecia, quero ver o que é isso no dicionário aí. Alguém quer fazer algum apontamento antes de encerrar a sessão? Encerrar antes? As 2 horas. Então, encerrar a sessão.